E agora nós ficamos com a palavra de Hugo Sucros, o autor de Samurais de Fukushima, diretamente do Canadá, para iniciar essa segunda parte do especial de terror nacional do nosso podcast. Do Entre Sumários Cast. Aqui é o Hugo Sucros, autor do Samurais de Fukushima. E eu queria dar uma dica de um livro de terror para o pessoal ler no Halloween. Eu vou recomendar um livro que tem a ver com o universo de Samurais de Fukushima, porque é um apocalipse zumbi em um período histórico, então a minha ideia é falar sobre Independência ou Mortos, que foi escrito pelo Fábio Abu, o Abufobia. E tem as ilustrações do Harold Stricker, que é mais conhecido por Android no Nerdcast. Eles pegam o momento que a família real portuguesa vem para o Brasil e no meio do caminho a mãe do Dom João VI, que está bem velha, bem doente, se transforma em um zumbi e ninguém percebe, ninguém dá atenção porque ela é super mal-humorada e ela sai meio que infestando e criando um apocalipse na cidade do Rio de Janeiro. E quem decide tomar a frente e enfrentar os zumbis é o Dom Pedro, que acaba sendo meio que o herói da história. Ele monta a sua equipe assim para combater os zumbis com vários personagens da história brasileira e sai matando todo mundo. Então, assim, é um livro divertido que mistura um pouco de terror, um pouco de humor, bastante ação, bastante aventura. E acho que aí as ilustrações do Harold, acho que os traços são bem legais, são bem modernos. Acho que você consegue sentir a emoção e ver o movimento em cada quadro. Então essa é a minha recomendação para vocês lerem agora no Halloween. A minha outra dica, como não poderia deixar de ser, eu vou manter os zumbis em pauta, mas eu vou indicar o meu livro, que é o Samurai de Fukushima, A Batalha contra os Mortos. O meu livro conta um apocalipse zumbi que acontece no Japão feudal. Então, durante um casamento, ocorre uma tempestade que destrói praticamente toda a cidade, as pessoas morrem e depois dessa tempestade as pessoas começam a reviver em forma de zumbi e saem atacando todo mundo. Um grupo de sobreviventes precisa cruzar o Japão, saindo de Fukushima e ir até Niigata para conseguir um barco para poder escapar do Japão e fugir desse apocalipse. Então é um livro assim que mistura um pouco de terror, bastante ação. Muitas vezes eu costumo dizer que é como se fosse um roadbook, porque é um livro de viagem. Apesar dos zumbis serem importantes na história, para mim eles são apenas o que fazem os personagens agirem. Eu foquei bastante nos personagens. E ninguém está salvo nessa história, então não se apeguem. Você encontra o e-book de Samurai de Fukushima na Amazon, que também está disponível para Kindle Unlimited. E impresso, além da Amazon, você encontra na livraria da Booktwo, Submarino, Americana, Shoptime, Estante Virtual, Magazine Luiza e no Mercado Livre. Isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Pessoal do Entre Sumários Cast, agora nós iniciamos a segunda parte do nosso programa, onde eu e a Vicky, que é uma estudante de pedagogia e pesquisadora na área de representatividade infantil no horror, produtora de conteúdo sobre horror também, vamos discutir sobre alguns temas relacionados à pesquisa dela e sobre outros temas relacionados ao gênero no âmbito nacional aqui nessa nossa terra de drama que se divide entre terror baseado em lendas indígenas e lendas urbanas, até o terror contemporâneo que costuma buscar uma certa similaridade com o americano, mas ainda assim com os retoques brasileiros. Então, eu no momento estou estudando um pouco mais sobre a representatividade infantil, infelizmente, na literatura estadunidense. O meu foco maior de trabalho é na produção de terror mesmo do Stephen King. Atualmente eu estou fazendo meu TCC sobre a representatividade infantil dentro do Iluminado, mas a maioria das histórias dele que envolvem crianças, assim, num enredo um pouco mais principal, eu estou dando uma analisada. E, infelizmente, dentro do horror nacional eu ainda não encontrei tantas crianças assim representadas, eu ainda não consegui chegar um pouco mais nesse nicho. Mas, pelo que eu vi da discussão um pouquinho anterior, não sei se já foi citado o Rafael Montes, mas eu acho que ele é um dos maiores nomes do nosso horror nacional hoje, né? Do nosso horror e do suspense. E aí eu tenho algumas... Nossa, Rafael Montes, conte conosco para tudo, o tempo todo.
E aí eu queria falar um pouquinho das impressões que eu tenho, né, do uso dele de imagens infantis dentro do romance de Uma Mulher no Escuro. Não sei se a Rai já leu, mas... Esse não. Esse ainda não. Mas pode dar spoiler que eu nem ligo, que eu vou ter que mais vontade Que de comprar. livro! Que livro é esse? Mas eu também gosto muito de algumas dinâmicas com crianças que ele tem dentro de alguns contos do Vilarejo, né? Que assim, o Vilarejo foi como eu conheci o Rafael e é uma obra assim que eu sou apaixonada até hoje. Todos os anos, desde que eu descobri ela em 2015, eu faço a releitura religiosa anual desse livro. Nossa Porque, Senhora! sim, porque é muito curtinho, assim, então é bem gostoso da gente sentar e reler, mas também porque merece, assim, os temas tratados eu lá. tô assustada com tu ter usado o termo religiosa, porque assim, o livrinho... Nossa, assim, tipo, o Vilarejo é literalmente a minha religião. Sempre que falam, não, mas é porque eu quero começar a ler terror nacional, quero uma dica de algum autor nacional, eu falo, olha, segura nesse livro e confia que você vai gostar. Porque, meu, é muito incrível, é muito incrível. É muito incrível. Então, assim, eu acho que eu vou começar um pouco sobre o Vilarejo, né, já que a gente já tá falando sobre ele. E também porque a Rai já tem mais familiaridade com a obra. E assim, o que o Rafael faz nesse livro, pelo amor de Deus. Eu queria, assim, que toda a trama se passasse no Brasil para ser, tipo, não só escrito por um autor nacional, mas que tivesse toda aquela pegada nacional mesmo, que às vezes a gente encontra nos contos brasileiros, né? Mas, enfim, aí o livro ia ser perfeito demais se passasse no Brasil também. Então a gente tem que ter pelo menos ali um 99% só de perfeição, porque senão ia ser demais. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, a forma como o Rafael, ele usa a figura infantil dentro das histórias dele, de um jeito, assim, bem pesado e de um jeito bem cru mesmo, mostrando muito da crueldade real do ser humano em todas as histórias dele que eu já li. Mas quando entra a questão da criança, eu fico, assim, besta. Não tem nem palavras para descrever a forma como eu me sinto quando algum personagem infantil aparece nas histórias do Rafael, porque eu sei que aquela criança vai sofrer, eu sei que aquela criança vai passar por um trauma, eu sei que eu vou sentir muita vontade de abraçar aquela criança e tirar ela dali, mas aí eu continuo lendo só pra ver, tipo, até que ponto a gente consegue reproduzir dentro da literatura a forma como as pessoas são ruins. Não sei se você tem essa mesma impressão, Rai, mas, tipo, lendo as coisas do Rafael, eu sempre tenho essa impressão de que ele pega tudo de ruim que existe dentro de uma pessoa e aí ele coloca dentro do enredo e da história dele. Eu acho isso fantástico. Exatamente isso. E esse é um dos motivos pelos quais que eu amo o Rafael, porque o primeiro conto dele que eu li não foi o Vilarejo, foi Sorriso do Homem Mau, dentro da antologia Criadores e Criaturas, da Galera Record, que é o último conto do livro, inclusive. Foi o primeiro conto dele que eu li na vida. E, assim, o Sorriso do Homem Mau é praticamente isso. É tudo que você pode imaginar de ruim no ser humano dentro de um conto que, assim, deveria ser um negócio leve, né? Que é um negócio descontraído, porque é o último conto do livro, então vamos fechar o livro com uma risadinha. Não, o Rafael Montes vai lá e dá um soco no teu estômago e fala, toma aqui, se vira aí. Não interessa se você não vai dormir hoje, eu não quero saber também. É exatamente isso, assim, tanto no Vilarejo quanto numa Mulher no Escuro. O único outro trabalho que eu já li dele é o Jantar Secreto, mas assim, com esses 3 livros eu já fico, meu Deus do céu, esse homem é maravilhoso, eu preciso ler tudo o que, assim, qualquer coisa que esse homem escreveu eu preciso ler. E assim, é muito isso de pegar o pior do ser humano e colocar ali naquelas páginas e, tipo, botar a gente num conflito moral gigantesco de, tipo, meu, o que eu tô lendo? O que eu tô realmente pensando? O que eu quero que aconteça com esse personagem de merda? Ou será que ele realmente é um personagem de merda? Será que é uma pessoa tão ruim assim? Porque, meu, o conflito moral que o Rafael Montes me fez passar em Um Jantar Secreto, eu nunca vou esquecer na minha vida. Gente, eu nunca vou esquecer aquilo que ele fez comigo naquele livro. E assim, a gente ter um nome tão forte, a gente ter uma mente tão forte dentro do horror nacional desse jeito, assim, porque o Rafael, sei lá, por mim, ele poderia dominar o mundo, facilmente. Porque ele é muito genial. O queijo na mão, literalmente, ele tem.
Nossa, ele tem tudo nas mãos dele. O que ele quiser, ele tem nas mãos dele. É isso, assim. E o fato da gente ter um autor tão forte dentro da literatura nacional me faz pensar, tipo, meu, por que a gente não dá muito mais espaço, a gente não dá muito mais voz, assim, pra literatura nacional mesmo? Porque, por exemplo, eu li o Através da Janela, do Pietro. Acho que já tem uns 3, 4 meses que eu li. E, assim, é incrivelmente fantástico também. Agora eu tô lendo um outro livro de uma conhecida minha, que é a Nayara Medeiros, que é o livro Onde as Velas Incendeiam. E, assim, eu li a sinopse, coloquei na minha lista e não comprei até o dia de hoje. Então, ela me deu de presente porque ela acompanha um pouco dos meus trabalhos, então esse foi meu primeiro recebido, meu primeiro mimo, então eu tô aqui panfletando ele porque além de ser muito incrível, né, toda a história, todas as histórias que ela consegue criar, todo o universo, a escrita dela é assim maravilhosa, é incrível. E ela é daqui da cidade onde eu moro, né? Onde eu faço a faculdade. Então, meu, uma coisa que, juntando todo mundo aqui agora, né? Por que eu tô falando desses 3 autores? É o Rafael Montes, numa palestra, não foi exatamente uma palestra, mas enfim, foi uma live em que ele estava falando justamente sobre o Brasil assombrado, né? Como a gente, enquanto consumidor e criador de terror, a gente precisa criar esse Brasil assombrado, né? Esse Brasil que muitas vezes pode ter um pouco de uma influência de, por exemplo, dos Estados Unidos, assombrado, que quando a gente pensa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, a gente já pensa nela como um lugar que a gente tem medo e que não queria visitar. E ele fala que a gente deveria fazer isso com o Brasil também, sabe? Fazer uma produção de contos e de histórias e de filmes e de curtas e de audiodramas em que, assim, se passem em cidades brasileiras, em que se passe, tipo, o que ele faz em Bom Dia Verônica, por exemplo, junto com a Ilana Casoy, que é fazer a galera ter medo de ir pra São Paulo, sabe? Que é o que ele faz em O Jantar Secreto, que é fazer a galera ter medo da Zona Nobre do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, desde que eu vi essa palestra, fica ressoando, assim, na minha cabeça, tipo, quais os autores que vão construir realmente o meu Brasil assombrado, sabe? E aí eu acho que eu tô numa companhia muito boa com o Pietro e com a Nayara, porque eles fazem um trabalho muito incrível, assim, de realmente pegar coisas mais mundanas dessas cidades menorzinhas, assim, do Rio de Janeiro, por exemplo, com o Pietro, né? E a Nayara faz também com o interior de São Paulo, que assim, a gente vai começar a construir esse lugar que ele existe, que a gente já sabe, que a gente já tem medo, mas que a gente não vê tanto dentro da literatura ou tanto dentro da TV, das séries e dos filmes. E eu acho que a gente está traçando um caminho muito bom com essa nova onda do terror nacional, porque tem alguns filmes também que estão começando que já saíram, né? E a gente está começando a fazer um burburinho um pouco maior em volta deles. Acho que um dos meus preferidos é O Mal Nosso, que é uma produção brasileira que está disponível na Netflix hoje. Não sei se amanhã vai estar, né? Mas por enquanto está disponível. E assim, cria muito essa questão do Brasil assombrado mesmo, das ruas em que a gente reconhece, tipo, ônibus na frente do Magal, na frente de um lugar muito que a gente sempre precisa ficar esperando o ônibus ali e que, pô, às vezes a gente não tem tantas essas referências de, nossa, eu já vi um filme que se passa exatamente num lugar desse, sabe? E aí eu acho que agora a gente tá realmente começando a construir essa base do Brasil Assombrado e eu tô muito feliz de estar fazendo parte dela, tá vendo ela se construir, assim, desde o comecinho mesmo. Ah, cara, sim, eu vou deixar aberto aqui pra dizer... Podem contar comigo para isso, porque eu, além de ser uma fanática do gênero, eu escrevo perfeito um dia, mas um dia eu chego no bom, mas não cheguei próximo disso ainda. Então, assim, um dos meus sonhos é conseguir fazer parte desse espectro de terror nacional, apesar de eu ter escrito a maioria das minhas histórias passadas em países diferentes do nosso. Eu pretendo começar a escrever sobre terror brasileiro em algum momento da minha vida, só que eu não sei se vou conseguir fazer isso agora. Vamos voltar ao terror contemporâneo. Entrando em criadores e criaturas, eu vou falar do Sorriso do Homem Mau agora, para a gente partir para o debate principal desse bloco. Já que a gente está falando de criança aqui, o Rafael Montes, ele faz a gente ter nesse conto o medo de dentista. Você tem medo de dentista? Não tenho. Desse medo eu não tenho. Eu também não tinha, até eu ler esse conto.
Ah, então eu vou procurar ler mesmo pra adicionar Eu um tô medinho aí na lista. É uma espécie de profissão da qual eu nunca senti medo. É uma espécie da profissão que eu nunca tinha sentido receio da vida. Agora eu tenho, porque o Rafael fez um negócio desse conto que eu vou tentar não dar spoiler, mas é muito difícil falar desse conto sem dar spoiler. Que ele entrega pra gente que até aquele ser humano que para nossos olhos é inofensivo, na verdade ele é um mal encarnado e você não sabe disso. E é um Ai, mal eu cru, imagino a tensão. Eu é um imagino mal a realista, tensão que deve ser. é um mal daquele gênero de tipo, o cara tinha tudo para ter uma vida perfeita e ele não, ele vai lá e faz uma atrocidade gigantesca e você fala assim, meu Deus, por quê? E não tem porquê, entende? Não tem porquê. Porque até o abusador, que não é um assassino nessa história, é um abusador, o abusador, que é o personagem principal, que narra o conto é narrado pelo abusador, ele fala em algum momento que fizesse o que ele fez com a filha dele, ele provavelmente ia cometer um assassinato. Mas como é ele fazendo com o filho dos outros, Meu Deus, eu preciso ler esse conto agora. entendeu? Fica subentendida essa história aí. Tipo, com a minha filha não, mas já que é o filho dos outros, dane-se, entendeu? E assim, Meu eu Deus. queria muito não dar spoiler, porque eu sei que a Vicky ainda não leu, e eu sei que muitos de vocês não leram Criadores e Criados, mas eu preciso dar esse spoiler sobre o plot, porque senão eu não vou conseguir embarcar no debate e ele não faz sentido. O plot, para eu conseguir resumir no máximo, porque ele é super mais profundo do que isso, é a vítima se virando contra o abusador. Como que isso acontece? O conto fala sobre síndrome de Estocolmo. O que acontece com a vítima nesse momento? O abusador desiste de continuar abusando, ele não encontra mais satisfação no que ele estava fazendo, então ele decide que ele vai abrir a porta da cela que ele mantinha a vítima presa e vai deixar o cara sair. O homem sair, porque ele está preso ali desde criança, ele já se tornou um homem. E esse homem, com todo o ódio que ele carregava dentro de si, ele, ao invés de sair e tocar a vida dele, não. Ele simplesmente escolhe fazer com o abusador tudo que ele sofreu e o dobro. Meu Deus. E quando isso acontece, quando o Rafael faz essa volta, que esse foi o jeito que eu contei de explicar para vocês como é que isso acontece sem explicar nitidamente, tintim por tintim, para vocês conseguirem aproveitar isso da maneira certa, ele choca muito lendo, porque ele faz com que a gente fique tipo, caramba, mas ele não quer fugir, ele não quer se salvar, ele quer matar o outro aos poucos, como ele estava sendo morto. Por que disso? E eu queria que tu me ajudasse com essa tua experiência de estudar sobre crianças e como elas são representadas no horror, a entender do porquê que o Rafael poderia ter tomado essa direção, do porquê que a criança que se tornou um homem se vingar, por que escolher fugir, já que a oportunidade estava dada. Então, agora eu vou falar um pouco sobre achismos, né? Porque, enfim, já entra muito mais numa questão da psicologia do que da pedagogia, que é minha profissão futura mesmo. Mas tô meio atordoada aqui com o plot ainda, tô pensando. Mas assim, eu acho que. Eu acho que pelo que eu já estudei do terror mesmo, esse gênero, ele existe muito pra gente entrar em contato com coisas que acontecem, mas a gente meio que não quer aceitar que elas aconteçam, sabe? Então, tipo, essa questão da vingança não é um plot nada novo. Eu consegui pensar em um filme que muito provavelmente o Rafael já deve conhecer e deve ter visto, porque é exatamente essa coisa a vítima era uma criança, ela tem a oportunidade de fugir, e aí ela cresce, e aí ela se revolta, e aí ela volta pra, tipo, se vingar de quem abusou dela, né? Então, esse plot é relativamente usado dentro do terror, mas sempre que ele é usado, ele é muito incrível do jeito que ele é usado, porque, enfim, eu gosto muito desse tipo de história.
Mas é muito essa questão do... É isso que você vive e é isso que você conhece, sabe? Muitas vezes as crianças dentro do gênero, elas ficam muito presas dentro desse ciclo de... Porque, assim, uma criança dentro do terror, ela nunca é uma criança muito tranquila, assim. Ela sempre passou por um trauma muito gigantesco e esse trauma sempre vai ser carregado na vida dela, né? Na maioria das histórias com crianças, se elas não são o próprio diabo, é geralmente isso que acontece. E aí, é muito essa questão mesmo de a violência ser tudo o que esse cara deve conhecer, sabe? Então, se ele sempre foi abusado, se ele tava sempre ali, tipo, a gente sabe que não é isso que acontece muitas vezes na vida real, que muitas vezes as vítimas, elas seguem a vida delas, elas tentam passar por toda essa questão do trauma mesmo, mas aí que entra a questão de por que o horror, ele às vezes é tão atrativo, né? Porque ele pega essas situações hipotéticas da vida e tipo, tá, mas ok, infelizmente a gente tem essa questão das crianças que são abusadas, algumas delas conseguem, né, sair desse ciclo de abuso, elas conseguem ter uma vida relativamente normal. Mas e aquela que não consegue? Como será que é a história dela? Então, muitas vezes a gente não tem conhecimento dessas histórias e aí o terror, ele meio que inventa um pouco dessas histórias e dessas narrativas que a gente não vê nos jornais, por exemplo, sabe? Então é sempre... O que eu mais gosto no terror, principalmente no terror com crianças, é justamente essa questão do e se, sabe? E se essa situação fosse real? Como que essa criança reagiria? E se isso realmente estivesse acontecendo? Como que tal pessoa estaria reagindo? Como que tudo estaria acontecendo? Então é sempre um mar de muitas possibilidades, assim. Eu sempre gosto de conhecer o máximo de histórias de terror para ter um maior leque de possibilidades de coisas que podem acontecer na vida, por mais que elas sejam muito absurdas na maior parte das vezes, né? Que bom que tem coisas do horror que ainda são muito absurdas e não acontecem na vida real. Vou assumir minha questão aqui de cristã e dizer que graças a Deus que não acontecem, né? Nossa, sim! Se tu parar pra pensar em alguns filmes que a gente já viu por aí, se fossem reais, assim... Não tem nem o que dizer, né? Ainda bem que é um filme, ainda bem que é ficção. E se não for ficção, eu não quero saber que não é ficção. Eu prefiro ficar pensando que é. Porque só de entrar em contato com a ficção eu já fico muito perturbada. Se eu souber, assim, tipo, em qualquer lugar remoto, sabe, no mais fundo do fundo da Deep Web, tem alguma coisa parecida acontecendo com alguma história de terror que eu já li, eu desisto da humanidade real, assim. Eu prefiro achar que o horror, ele ainda tem essa ferramenta do absurdo, sabe? De, tipo, pegar a mente do autor e deixar ela vagar absurdo real, porque assim, tem algumas histórias do Rafael Montes que se elas acontecessem na vida real, eu acho que eu nunca mais sairia de casa. Cara, se eu for levar o sorriso do homem mau a sério, eu também ficaria com agorafobia. Eu não sairia também de casa, não. Não, se eu fosse levar a sério o que acontece em Jantar Secreto, eu nunca mais comeria num restaurante na minha vida. Eu não. Não, mas é aquilo. Não. O que concluir com o Jantar Secreto? Eu tô falando porque eu não li o livro propriamente dito ainda. Eu só li críticas sobre. O que eu concluí? Cara, eu superei 3 temporadas de Hannibal, da versão da Universal, tá, gente? Então, isso eu supero. Tá de boa. Tá tranquilo. Não, mas assim, o que ele faz em Jantar Secreto é além. Vai além, assim. Vai muito além. Eu consigo ler muita coisa. Assim, Hannibal eu nunca assisti, mas, tipo, a sensação de você estar lendo o Jantar Secreto é muito um conflito moral mesmo que ele coloca ali na gente, sabe? É muito um conflito moral. Porque não é o simples canibalismo pelo canibalismo. Tem muitas outras nuances ali por trás. Tem, tipo, uma questão social, tem uma questão de classe, tem uma questão de regionalidade, tem uma questão de burguesia, tem uma questão de poder mesmo, assim. São muitas microtramas, assim, dentro de uma trama maior. Você vai lendo e você fica, cara, o que eu tô lendo? O que eu tô pensando? Concordando com o que eu tô discordando? Por que eu odeio esse protagonista? Mas por que eu tô com dó dele? Por que eu odeio tal antagonista? E por que
é muita coisa, assim, são muitos pensamentos por segundo, e toda essa trama que gira em volta da questão do canibalismo também, tipo, se acontecer onde acontece, eu não me surpreenderia, mas eu espero de coração que não aconteça, sabe? Tipo, eu espero que realmente seja completamente ficção da cabeça do Rafael e não alguma lenda urbana que ele ouviu sobre o Rio de Janeiro. Porque, Te entendo perfeitamente. Como moradora do Rio de Janeiro, eu também espero o mesmo que você. E realmente, a gente já enfrenta coisas demais nessa cidade. A gente não precisa de mais isso. A gente não precisa. Sim, então, tipo, eu como paulista, além desse livro, eu já fiquei muito aflita, porque é muito essa questão de, tipo, é uma história que se passa no Rio de Janeiro, mas facilmente poderia se passar no centro de São Paulo também, sabe? Não é uma coisa muito absurda, porque envolve justamente essa questão da elite, né? Então, a elite, ela existe em todos os lugares. Então, essa história acontecer no Rio de Janeiro é questão, né, de criação do Rafael. Mas ela facilmente poderia se passar dentro de São Paulo, assim, facilmente poderia. E é muito essa questão do Brasil Assombrado mesmo, que é muito legal, de você tá lendo uma história que você sabe que se passa num lugar, mas que você consegue imaginar ela se passando onde você mora também. E assim, eu espero que não aconteça em nenhum dos dois lugares. É só isso. Rezaremos por isso. Enfim, para tentar encerrar, apesar do papo estar muito bom, a gente precisa cumprir o horário aqui, né? Porque vão ficar 2 horas de episódio desse jeito. Eu não sei como que eu vou convencer vocês a ouvirem isso tudo. Eu quero voltar na questão de trabalhar como crianças e dar um mini spoiler do que vai ser o episódio onde eu vou falar sobre literatura internacional do terror, e se bobear, a Vicky até volta nesse, porque já que ela está estudando sobre o King, ela vai ser também de ótimo acabouço nesse contexto. E eu quero falar de O Exorcista, do William Peter Blatty, que a personagem principal é uma criança, ela tem 11 anos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ela tem 11 anos. E ela sendo possuída por um dos maiores demônios que já foram vistos na face dessa terra em que vivemos. E ele comete com ela umas coisas assim que nem me cabe repetir para vocês. Eu me proibi de pronunciar o nome desse indivíduo depois que eu acabei de ler o livro. Nunca mais. Porque, assim, eu já tinha medo dele por causa do filme. Quando eu li o livro, eu fiquei com 3 vezes mais medo ainda. Porque eu acho... Eu não sei se você concorda comigo nesse ponto, mas quando você lê um livro que deu origem ao filme, não parece que o livro é 3 vezes mais pesado do que o filme, no mínimo? Assim, eu sou uma defensora gigantesca de leio o Iluminado, mas não assisto o filme. E olha que o filme é incrível. Mas assim, o livro... Eu fiz o contrário. Não, que bom que você fez ao contrário, porque aí você vai gostar do filme, mas quando você lê o livro, você não vai gostar mais. Isso. É isso. Mas, enfim, falando sobre O Exorcista... O livro, ele é muito bizarro mesmo, assim. Eu li e foi um dos primeiros livros que me deu medo. E eu já era uma grande consumidora de horror nessa época, quando eu li. Mas eu lendo O Exorcista, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ir numa igreja, eu preciso me redimir com Deus, preciso fazer uns negócios. Cara, assim, eu senti o contrário. Eu sou uma pessoa católica, minha mãe me chama de beata até, só que tem algumas partes do livro O Exorcista que basicamente me atingiram em cheio como pessoa católica. E fiquei bastante com medo aterrorizante de ouvir certos hinos que são tradicionais da igreja, que eles são citados no livro. E o demônio, ele vai brincar com eles, ele vai satirizar eles, ele vai e faz blasfêmia com eles de uma forma tão curada, tão correta, e ele bota tudo isso na boca de uma criança. É inimaginável. Sim, é muito isso. Tipo, o uso da figura da criança foi uma coisa que eu já até falei num outro trabalho que eu fiz. Mas, enfim, a figura da criança, ela é tão acessível no terror justamente pela questão do lúdico da criança, né? Então, assim, se uma criança vira e fala que tem um amigo imaginário, a gente acha que é normal. Né? Então, muitas vezes, essa questão do terror e do uso da criança é como uma porta de entrada para as questões sobrenaturais, né? Então, essa questão do exorcista começa muito com a própria
a Reagan, começa justamente com a Reagan brincando com o tabuleiro Ouija, porque parece que ela tá falando sozinha com um amigo imaginário. E aí que surge o capitão, e aí que surge o grande demônio, né? Então, eu acho que o uso da criança, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz dentro dessa questão do utilizar como se fosse uma coisa lúdica, porque a gente adulto, tipo, se minha sobrinha fala que tem um amigo imaginário, eu vou falar, pô, beleza, legal, quando ela crescer, ela vai parar com isso. E quando não é em vez de investigar, né? E aí? E se não for um amigo imaginário? Se for o capeta? Entendeu? É muito isso. E, tipo, a gente nunca aprende. A gente sempre vê ali a criança falando sozinha, brincando com o amigo imaginário, fazendo uns desenhos estranhos e fala, ai, nossa, acontece, né? O filho da vizinha fazia a mesma coisa. E aí, quando você vai ver, é, tipo, uma assombração que tá assombrando a vizinhança inteira, pegando todas as criancinhas, possuindo todas elas. Mas que os adultos continuam achando que é só um amiguinho imaginário. Assim, eu acho que é muito perspicaz esse uso da criança, sabe? Ele é muito inteligente e ele já tá batido, mas ele é sempre muito incrível. Porque a gente nunca aprende. A gente sempre fica, mano, essa criança vai ser endemoniada. E ela realmente é endemoniada. E a parte legal da história é a criança ser endemoniada. É, né? Mas, assim, eu vou passar para outro lado da história da Reagan agora, porque o livro e o filme com ela indo embora. Não dizer para onde, não diz o que ela faz depois, ela só tá indo embora. Quando tentaram fazer um filme 2 sobre o que seria a Reagan adolescente, deu tudo errado, porque o filme foi uma bosta. Mas anos depois a Fox veio e fez O Exorcista, que sim, é a série com o Afonso Herrera como personagem principal. Eu amo essa série. Essa série é perfeita. Eu amo essa série. Eu precisava muito te interromper para falar que essa é uma das séries mais incríveis que eu já vi na minha vida. Pode continuar. E eu tô recomendando aqui pra vocês, assistam, ela tá disponível na Amazon Prime Video agora, todas as temporadas liberadas, então vão correndo assinar a Amazon pra poder assistir essa série, porque ela é tudo. E agora a série começa, né, já que você tá familiarizada, então aqui não é spoiler pra ti, ela começa com a Reagan já adulta, né, mãe de 2 meninas, casada, com outro nome, outra casa, outra história pra contar, uma farsa, porque ela simplesmente desconsidera o que aconteceu quando ela é criança, e quando a filha dela, eu acho que a filha dela é mais nova, se eu não me engano, começa a ser atingida pelo mesmo demônio, começa a ser atingida pelo mesmo demônio que ela foi atingida no passado, a série começa a degringolar para um lado que a gente nunca estava esperando. Exatamente. Ver como a Reagan adulta mãe reage o que está acontecendo na filha dela, que foi o que aconteceu com ela há décadas atrás, é uma evolução de personagem extraordinária. Para mim, é uma das maiores evoluções que eu assisti assim de cara. Eu queria tentar visualizar contigo, já que você conhece essa disparidade, de se a Reagan mãe agiu melhor do que a mãe dela agiu, ou se ela agiu pior do que a mãe fez. Porque a gente sabe que a presença da mãe, na Reagan, na primeira fase do Exorcista, ela é praticamente inerte. E quando ela realmente ajuda, quando ela contrata os padres e a coisa começa a abrir aspas, funcionar, ela quase que morre 2 vezes. Então, assim, é muito difícil pra gente julgar ela. Sim, então, é muito difícil, assim, a gente julgar o papel da mãe em ambos os casos, né? Tanto da mãe da Reagan quanto a Reagan mãe, né? Porque é sempre aquela coisa da negação mesmo, né? De, meu, isso não tá acontecendo com a minha filha. Não é possível que de todas as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, justamente a minha filha é que tá sendo possuída pelo demônio, né? Então, eu acho que as duas, elas passam justamente por essa questão da negação. Tem muito a questão também da psiquiatria, que é um dos exemplos, assim, que eu mais
lembro nessa questão de exorcismo e de saúde mental é do exorcismo de Emily Rose. Então, acho que faz muito essa conversa, assim, também da saúde mental, até que ponto poderia ser uma esquizofrenia, até que ponto poderia ser uma alucinação, até que ponto poderia ser alguma coisa psicológica e até que ponto realmente é uma possessão demoníaca, né? Então, eu acho que essa linha tênue dentro do Exorcista é muito incrível mesmo. E eu acho que o papel das mães é justamente para trazer esse ponto de discussão, né? Tipo, tá, mas se a Regan mãe já tinha passado por tudo aquilo, por que ela simplesmente não foi lá e exorcizou a filha dela no começo de tudo? Porque, tipo, às vezes você só não aceita que aquilo tá acontecendo. Você vai procurar diversas outras explicações para depois você chegar realmente no cerne ali do que tá acontecendo. Então, assim, eu não consigo julgar nenhuma das duas mães, porque eu também não sei como eu agiria, sabe? Eu não faço a menor ideia de como eu agiria no lugar delas. E eu acho que isso que é o mais legal dessa história, da gente ficar pensando, mas é tão óbvio, como que ela não consegue enxergar? E depois a gente para pra pensar, mas será que eu enxergaria que é tão óbvio assim? Cara, A reflexão. Eu provavelmente não enxergaria, eu provavelmente iria pro lado da ciência primeiramente também. Então, e já recai naquilo que eu tava falando do a gente que é adulto nunca aprende, né? De tipo, a gente vê todos os sinais ali do que tá acontecendo, do amiguinho imaginário, ou tipo, sei lá, de às vezes algum outro tipo de sintoma que muitas vezes que é muito presente dentro dessas histórias, assim, né? Que a gente sempre vê